Olá, pessoal, boa noite. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre as doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes? São aquelas doenças em que o próprio organismo ataca as suas células. E já existem mais de 50 doenças consideradas autoimunes pela medicina tradicional. Mas hoje eu gostaria de convidar vocês para uma nova perspectiva, olhar essas doenças de uma maneira diferente. Para a medicina germânica, toda doença é um programa de sobrevivência do nosso corpo. E ela acontece geralmente após um conflito, mas não é um conflito qualquer, é um conflito vivido em solidão, traumático. E quando você vive esse conflito, automaticamente é como se fosse uma tríade: é a psique, o cérebro e os tecidos do corpo. Então, nessa tríade, no momento que você vive esse conflito traumático, inesperado, já vai para o seu, instala no seu cérebro e automaticamente ele instaura em algum órgão do seu corpo. E aí começa essa doença. Quando você vive esse conflito, você sofre bastante, se machuca, né, psicologicamente, esse conflito biológico, traumático. Quando você passa a resolver esse conflito, sarar, se curar psicologicamente, sentimentalmente desse conflito, é o momento que a doença instaura em seu corpo, que ela instala no seu corpo. É o momento que a doença instala no seu corpo. É aí que aparecem as doenças. Então, as doenças, geralmente, elas aparecem no momento que você está depois que você resolveu o conflito. Então, as doenças autoimunes são isso. Você vive um conflito, você resolve esse conflito e quando você acaba de resolver, a doença aparece. Mas por que essas doenças ficam nessa vórtice de trauma que vai e volta e nunca se acaba? Por quê? Porque geralmente você vive esse conflito, aí você resolve esse conflito. Pensa que resolveu, às vezes pensa que resolveu, mas ele ainda está dentro de você. Aí quando você sente um cheiro, você recebe algum gatilho, assiste alguma coisa, vê, você novamente vive isso, às vezes de forma inconsciente. Você revive esse conflito e novamente a doença começa a volta a te afligir, a te machucar. Então, é como se fosse um vórtice de trauma. Você vive o conflito, você tenta resolver, mas você não resolveu e esse conflito está dentro de você e então a doença vai e volta. A doença vai, prolifera, né? Ou dá uma necrose nesse momento logo após que você tem essa crise de conflito. E depois entra na cicatrização, na inflamação, aliás. Então você fica nisso, fica nessa. Vamos pegar como exemplo a psoríase. A psoríase, geralmente, ela tem uma escamação e uma vermelhidão. A escamação é aquele momento que você está proliferando as células, que é aquele momento ativo, você está vivendo um momento ativo do conflito. E quando você resolve isso, é o momento da vermelhidão, que está na fase de inflamação. Então, o que é uma psoríase? É uma doença autoimune. É aquela doença que você está na fase ativa, vivendo o conflito, depois você resolve o conflito e depois vem a inflamação. Então, fica nesse vórtice de trauma. Você vai e volta. Você pensa que se curou, mas aí um gatilho ressurge de novo e você volta de novo a ter essa escamação, essa inflamação. Então, essa é geralmente as doenças autoimunes acontece isso, não só a psoríase. Você vive o conflito, você vive a fase ativa, que é a proliferação de células, ou a necrose, e depois, quando você entra na cura, você vive o momento da inflamação. Só que você não sai disso, porque você não consegue curar o trauma inicial que você viveu. E esse trauma inicial, às vezes, fica a vida toda com você. Então, o que é a necessidade? A necessidade é necessário
que você entenda o que aconteceu com você. Entenda qual foi o conflito. Como nós estávamos falando da psoríase. A psoríase, ela vem de um conflito de separação ou de contato. Aliás, de um conflito de contato. Quando você quer ter contato com alguém ou quando você não quer ter contato com alguém. E ela ataca mais a epiderme, no caso dos conflitos de contato. E nesse caso da psoríase, por isso que ataca a pele, porque ela é um contato de pele, como se você quisesse ter contato com alguém ou não ter contato com alguém. Só que você, às vezes, pensa que resolveu isso, que tá tudo resolvido, você guarda dentro do teu baú, mas um dia você volta a reviver isso e continua nesse vórtice de trauma. Por isso, a psoríase, ela tá sempre assim, ela tá proliferando e ela está inflamando. Porque você está indo e voltando no mesmo conflito. E o que você tem que fazer? Você tem que resolver isso, tem que descobrir qual o conflito. Mas a pessoa por si só não consegue descobrir qual o conflito da sua doença autoimune. E às vezes passa uma vida sofrendo com isso. Então, por si só, ela não consegue. É aí que entra a ajuda de uma terapia, de um terapeuta, para ajudá-la a descobrir qual o conflito. E quando ela conscientiza, que ela traz para a consciência tudo isso que está acontecendo com ela, que esse conflito ele pode ser resolvido e só vai resolver a questão da sua doença autoimune a hora que for resolvido o conflito que ativou tudo isso, a hora que você conscientiza disso e descobre qual o conflito que te acompanha, já começa o processo de autocura. Mas você sozinha ou sozinho, dificilmente você vai conseguir se autocurar. Porque existe todo um processo, um caminho que você tem que seguir para poder conseguir a sua autocura. Então, eu convido vocês, hoje, se você tem alguma doença autoimune, ou você conhece alguém que tem alguma doença autoimune, que não fique sofrendo mais por isso. Você procure ajuda. Porque hoje a gente fala em corpo e mente. Não é curar só o corpo. Você tem que curar primeiramente a sua mente. Então, e quando você curar a sua mente, o teu corpo vai se curar também. E é assim, então eu convido você, se você tem uma doença ou conhece alguém que tem a doença autoimune, que procure ajuda. Eu sou Alzira Leite e posso te ajudar. Eu sou uma terapeuta MPC. Boa noite, até a próxima.